Vamos embora pro mar. Bebê caindo na barriga, bebê caindo. Vai, vamos? Bora. Pode? Boa tarde, meu povo e minha prova. Oi, pessoal. Eu sou a Laila, técnica da Dry Leves, e a gente está aqui com o senhor Ivaldo para tratar hoje de um assunto super importante e relevante. O assunto é impermeabilização. E a gente começa já esse assunto, esse tema de hoje, perguntando para o senhor Ivaldo, o que o senhor entende com impermeabilização? O que eu entendo como impermeabilização? Eu entendo que a impermeabilização ele é o começo, é a vida da casa, né? Por quê? Porque se você construir uma casa no partir do princípio básico, que é você impermeabilizar o baldrame, a sua casa ela já nasceu doente, né? Faz sentido. Então, para mim, a impermeabilização é isso daí. Impermeabilizar onde precisa, né? Sim. E aí, quando a gente fala de obra, então a impermeabilização ela é uma etapa da obra. Por etapa. A gente aqui na indústria, a gente recebe muito cliente, muito contato todo dia. E aí as pessoas, normalmente, elas só procuram a gente quando elas já têm algum problema, que é uma coisa chamada infiltração. Sim. Ela está com goteira dentro de casa, tem uma cachoeira particular, às vezes está com mofo na parede, com bolha na pintura. E isso acontece quando a pessoa não faz o processo de impermeabilização, certo? Sim. Então, se a gente fosse falar, o certo é impermeabilizar quando acontece isso ou prevenir? O ideal é que vai ter que prevenir, né? No começo da obra, já começar certo. Sim. E o começar certo, para mim, é começar pelo baldrame. Que é o que vai sustentar a casa, né? Acho que se você vai construir sua casa nova, acho que você tem que se preocupar com o baldrame. O baldrame ele tem que estar muito bem impermeabilizado, senão você vai ter o resto da vida problema. Problema de saúde, problema de filtração, e assim, todos os problemas que todo mundo já está acostumado, né? Quando a pessoa não impermeabiliza o baldrame, qual que é o nome da umidade que a gente tem no rodapé, que estoura Ascendente. o rodapé? Umidade ascendente, aquela que sobe, acendeu-se. Esse Umidade no rodapé. baldrame que eu estou falando para vocês é engraçado, né? O nordestino foi um povo que não... Acho que foi cultura por falta de conhecimento, somente aqueles lá do interior, que não tinha condições. Eles inventaram o tal do salitre, né? Uhum. Então o salitre ele vem pro pessoal do Nordeste aí, a Europa também fala que é salitre, tá? Sim. Porque você não impermeabilizou o seu baldrame. Então você pode evitar esse salitre aí no futuro, quando você for fazer a sua casa, já começa passando elastimente no baldrame. É que cada pessoa trata de um jeito, né? Um fala que é a umidade no rodapé, o outro fala que é a umidade ascendente, um fala que é o salitre, o outro vem com a ideia da saponificação, aí inventa não, né? Fala um monte de nome, mas no final vai tudo para o mesmo lugar. A impermeabilização é uma coisa séria. Então tá bom. Às vezes eu também vejo falhas, né? A gente também não tem que só... eu impermeabilizei o baldrame, ele está resolvido. Beleza, você impermeabilizou o baldrame, você resolveu a vida do... Baldrame. Eu entendo que as primeiras afiadas ali de tijolos também tem que ser feita com a massa... Com aditivo impermeabilizante. Né? De preferência o SOS concreto. Que também Mas também, eu também vejo também que as pessoas não se preocupam com contrapiso. Porque aí você impermeabilizou o baldrame e vai lá e faz o contrapiso lá, que você põe brita, não é isso? Sim. E faz lá o contrapiso. Esse contrapiso ele pode trazer umidade. Porque ele está direto no barro. Está direto no barro, que vai passar para o seu reboco, que vai também causar essa umidade no rodapé. Então, quando você for falar de impermeabilização, tem que ser investigado todos os pontos que pode surgir essa umidade, entendeu? Sim. Aí nós estamos falando de baldrame, uma prevenção no contrapiso. Falando dessa situação de contrapiso, eu acho que o mercado que mais sofre com isso é o pessoal que é instalador de piso vinílico, né? Aí já é uma patologia que te dá no piso. Eu estou dizendo o seguinte, que às vezes você está com umidade no rodapé, mas ele não está vindo do baldrame. Você fez o baldrame bem feito. Entendi. Só que você esqueceu que o seu contrapiso pode passar essa umidade. Ele também... Então o ideal é que você na altura, lógico, se você passar elastimente aqui em cima, certo. Beleza, você tem uma situação. Agora você tem que passar aqui também, na lateral. Porque talvez seu contrapiso fica aqui para baixo. Sim.
Ah, mas se o meu contrapiso for ficar uma altura um pouquinho acima do baldrame, então você tem que prevenir, passar também o elastimente no tijolo, entendeu? Se for o caso, subir o impermeabilizante até mesmo usando o aditivo impermeabilizante na massa, ainda passar também ali na trincha o impermeabilizante nas primeiras fiadas. É questão exagerada, né? Se caso fosse minha, eu faria o baldrame com SOS concreto. Certo. Se houvesse, aí passaria o elastimente, porque eu estou prevenindo uma possível falha. Certo. Aí o senhor está falando de elastimente, eu pergunto, o que é esse elastimente? O elastimente? Cimento elástico? É, o cimento elástico. O que é ele? O elastimente, na minha opinião, é um produto mais inovador. Assim, a nível de manta líquida, cimentícia, manta líquida acrílica, é o mais inovador, é o que mais tem tecnologia, é o que mais atende a norma do Brasil. Nossos laudos, tem coisas que a gente está o dobro acima da norma. Então, o elastimente, para mim, ele é o melhor impermeabilizante do Brasil. É chique. Não sei se responde a sua pergunta, né? Olha, responde que o senhor confia no material. Mas quando a gente fala de impermeabilização, o elastimente como impermeabilizante, quais são os diferenciais dele para o senhor falar que ele é o melhor? O que ele tem de melhor que os outros de mercado para oferecer? Olha, ele atende pressão negativa e pressão positiva. A norma brasileira pede 25 MPa para pressão positiva. O nosso dá 80 metros de coluna d'água. A norma pede 25, o elastimente dá 80. O alongamento dele, a norma pede 100, ele dá 360. Quer dizer, o produto ele foi feito para atender tudo que a norma pede e um pouco mais. Tem um... Em modesta parte, eu não conheço no Brasil um impermeabilizante igual ao elastimente. Você sabe que para me fazer o elastimente, eu pesquisei os produtos brasileiros, trouxe um da Alemanha, que inclusive é vendido na Alemanha, e trouxe um da Itália, que eu gostava muito. Eu juntei tudo isso daí, o que era bom e o que era ruim no mundo todo, e eu fiz o elastimente. Por isso que eu falo que o elastimente ele é o melhor do mundo. Eu acho que a nível cimentício não existe nenhum produto, porque o cara não consegue fazer um produto melhor do que elastimente. Não tem como você fazer um produto melhor do que elastimente. Entendeu? Porque você já está acima da média, a não ser que da norma. Acima da norma, acima da média, a não ser que apareçam novas tecnologias. A gente pode aprimorar o elastimente um pouco mais? Podemos, mas aí já é outro nível de, sabe, virar uma tinta, não sei. Mas é difícil. Eu particularmente eu não conheço. Pegando esse gancho de aprimorar... Tem um monte de nego aí dizendo que é cimento elástico, né? Que é não sei o quê, tentando falar que é, mas não é. Olha, eu acho E a diferença está no saquinho, tá? Sabia que a diferença está no saquinho? Por quê? Porque o concorrente, ele fala assim, ele é igual ao elastimate, só que lá dentro ele tem 4 saquinhos de leite. Tem uns que tem 6 saquinhos de leite. O elastimate tem 10 saquinhos de leite. E o pior ainda, que às vezes o cara tem 6 saquinhos de leite lá dentro, mas dentro da tecnologia tem um negócio chamado sólido, né? Sim. Aí a gente tira o sólido dele, ele tem 25% de sólido. Ele fez o quê? Ele pegou um produto e cortou pela metade. O elastimate tem 10 saquinhos de leite que vai junto, totalmente puro. Por isso que eu falo, muita gente diz que é igual ao elastimate, mas não é. E a diferença já começa no saquinho. Caraca. E é aquela ideia, né? Às vezes a pessoa, ela vê, por exemplo, o elastimate, ele é um impermeabilizante que ele é bicomponente. Então, dentro da embalagem dele tem resina e tem cimento. Sim. Aí tem gente... Vou falar pro senhor uma coisa que o pessoal tá acostumado a dizer, que olha só, pelo amor de Deus, só Jesus na causa. O pessoal fala assim, se eu pegar 10... Porque são, por exemplo, tem 4 quilos ali. Se eu pegar 2 litros de cola branca e 2 quilos de CP2, eu faço o elastimate. Você acredita que tem gente que fala isso? Por quê? Porque quer fazer o líquido ser uma cola branca e quer fazer o cimento ser qualquer um outro. Então, e é engraçado, a cola branca, rapidinho, só para... Sim, senhor. O que acontece? A cola branca, o que ela é? Ela é uma resina PVA. É isso? Cola PVA. Sim. Na presença de umidade, o pH do cimento é baixo. Sim.
A primeira coisa que é atacada é o PVA. Então, se você fizer esse produto, pode dar certo, é paliativo, mas se tiver umidade, ele é o primeiro a estourar. É um produto rígido, ele não é elastomérico. E o PVA ele não é compatível com o cimento assim 100%. Só se fosse num lugar que não tem infiltração, entendeu? Mas não é o mais indicado. É um jeitinho caseiro. É o jeitinho caseiro, é o famoso gastar hoje e perder amanhã. É jeitinho brasileiro que vai dar pau lá na frente e vai dar um prejuízo maior ainda, certamente, né? Se a gente fosse interpretar, então, elastimente, seria basicamente dizer que a gente tem elasticidade na resina, que é o leite, e resistência no cimento? Seria Sim. basicamente esse combo? Batman e Robin da construção? O segredo está na resina, elasticidade. Certo. E o cimento a gente trabalha com alguns aditivos, que aí já é segredo industrial, para ele performar. Certo. Mas ali dentro eu não tenho um CP2, um CP3, porque o povo insiste. Eu vou tentar comprar só a resina, que a gente nem vende. Vou tentar comprar só a resina e eu vou pegar o cimento do Zé da esquina e usar. Não vai ter o mesmo resultado. Então, isso aí inclusive aconteceu com a gente aqui na indústria. A gente estava com um problema com o nosso fornecedor, a gente acabou pegando o cimento de outras marcas de mercado e a gente identificou que não é porque é CP2 ou CP3 ou CP5 que eles são iguais, né? Porque cada fábrica fabrica o cimento com seu clique lá, um põe mais gesso, menos gesso, mais areia. Cada mina vem de um jeito, né? E a gente identificou que algum cimento de mercado não é compatível. Então, mas lógico, também a nossa formulação do nosso cimento, ele é trabalhado. A gente não pega um cimento, ele tem aditivo para fazer isso, aditivo para fazer aquilo, entendeu? Até para você poder melhorar essa performance. É como se você pegasse, por exemplo, uma farinha para bolo, mas se você não colocar o fermento, não vai ficar bom, né? A gente teve que colocar um aditivo no nosso cimento porque a norma, ela é a norma. Uhum. Ele te pede alongamento, mas ele também te pede força. Sim. Então, se a gente pegasse só o cimento e misturar com a resina, eu alongo. Mas você não tem tração. Mas eu não tenho a tração. Então, eu não atenderia a norma. Então, o nosso cimento ele é todo trabalhado. Dentro do nosso cimento, se eu não me engano, ele vai de 6 a 8 aditivos. Caraca. Vai cimento e mais 6 a 8 aditivos. Então, você pode até descobrir um, mas você vai ter mais 7 cadeados para tentar abrir. Você não vai encontrar A receita, né? a receita, Você, a receita do hambúrguer de siri do Bob Esponja tá guardada ali as 7 chaves. Finalmente, após todos estes anos, eu estou para descobrir o que torna um hambúrguer de siri tão gostoso! A receita secreta para o hambúrguer de siri. Deixa eu perguntar uma coisa pro senhor. O elastimente, se o senhor pudesse citar locais onde a gente pode aplicar, que tipo de locais que a gente pode trabalhar com ele? baldrame, caixa d'água, piscina, banheiro. Onde precisar impermeabilizar. O senhor falou uma coisa importante, caixa d'água. Caixa d'água é uma coisa que não importa onde você more, não importa a sua classe social, tem. Pode ser uma caixa daquelas antigas de amianto, que já nem pode mais usar. Tem bastante gente que pergunta se pode ser usado elastimente sobre o amianto, porque tem situações, Ivaldo, que a pessoa ela não consegue tirar a caixa, desabilitar a caixa, ela só consegue fazer algum tipo de manutenção. Sim. E aí eu pergunto para o senhor, o elastimente, ele é um produto atóxico? Ele pode ser usado em caixa d'água, então? Pode. Pode colocar água direto nele ali, consumir aquela água, não tem problema. Isso é uma das características dele, do elastimente, né? Ele não altera a potabilidade. Certo. Tem os laudos, tá? Quem quiser o laudo dessa pedir, a gente manda. Certo. E aí, quando a gente trabalha essa situação de caixa d'água, opinião sincera do senhor, se afastando da indústria, se você pudesse escolher entre o elastimente, cimento elástico e a borracha líquida, qual material que você preferiria usar numa caixa d'água? Na caixa d'água, para mim, ela tem que ser o elastimente. Eu nunca passaria uma borracha líquida dentro de uma caixa d'água. Por que não? Não vai ter a mesma resistência. Não vai ter a mesma resistência à água. Está mais propício ao ataque de alguma bactéria, talvez da água. Todo mundo quer usar borracha líquida hoje em dia. É uma febre. Não. Borracha líquida, para mim, é um nome que está acabando com o Brasil, porque está todo mundo falando de borracha líquida, e está aparecendo tanta borracha líquida ruim que esse é um nome fardado a morrer. O senhor acha isso? Acho que estão fazendo muita besteira,
não existe o que estão fazendo com a borracha líquida. Borracha líquida de R$300 e borracha líquida de R$800. Eu, quimicamente conhecendo, eu sei que a de R$800 talvez seja boa. Talvez. Talvez seja boa. Essa de R$300 aqui, eu tenho certeza que não é boa. Ela pode te atender aí por 6 meses, 1 ano, mas ela não é uma borracha líquida. O problema é que não borracha líquida hoje generalizou. Então tá todo mundo chamando, tudo é borracha líquida. Se a gente fosse falar borracha líquida é o jeitinho brasileiro do cimento e a rola PVA branca? É. Infelizmente é um nome que não ficou protegido, todo mundo pode usar, né? Não é patenteado? Não. Então é isso que o senhor quer dizer? É tipo assim, ó, eu fabrico o Aquazero há 15 anos. Certo. Que é o borracha líquida. Então a Dry Leves nasceu fazendo borracha líquida, né? Mas com tecnologia, com conceito. Por isso que eu sei, por que o meu elastamente custa, desculpa, Aquazero, R$700? Certo. Porque eu sei que lá quanto tem de resina e que resina que tá lá. Aí o cara aparece vendendo a borracha líquida de R$300, não existe milagre. Não tem uma Não tem resina milagre. boa para colocar ali dentro que vai valer. Não tem milagre. Então, no borracha líquida São cuidados, né? vai que a gente acabar. tem que ter. Infelizmente vai acabar. Mas eu nunca passaria uma borracha líquida dentro de uma caixa d'água. Existem produtos de mercado, a gente até tem, mas nunca lançamos assim, não indica, né? O Aquazero até poderia indicar, mas o Aquazero ele é top. Mas eu preferiria o Elastamente numa caixa d'água. Na piscina, Diga, eu não passaria manta asfáltica. por que não? Porque é um negócio assim tão sem nexo. Porque assim, ó, como é que os caras fazem? Eles vão lá, faz a piscininha deles e põe a manta asfáltica. A maçaricada. Passa lá o maçarico, aquela coisa toda, depois eles vão e rebocam. Certo, Depois eles assentam o azulejo. certo. Quando essa umidade ela vem de fora, negativa, Da piscina enterrada, você diz, do barro que está do Exato. lado de fora da piscina. o primeiro que ele empurra, quem é? A manta asfáltica. Manta asfáltica. E, se eu fosse fazer uma piscina, como é que eu faria? Eu fazia lá os tijolos, os blocos direitinho, rebocava, com SOS concreto, Elastamente, dry manta. Deu um probleminha de infiltração naquele canto. Cara, vai lá, recorta o Elastamente, corrige, a piscina está pronta. Deu problema na manta asfáltica, você vai ter que arrancar todo o reboco. Todo o reboco. Deu problema na manta asfáltica, você se estrepa, mas de um jeito que dá uma dor de cabeça. E provavelmente se der problema na manta asfáltica, a chance de ela estufar o revestimento... Não, aí já era. Aí você perde tudo. É outra coisa também que eu vejo o pessoal fazendo errado, né? Contrapiso em laje. Gente, como é que você faz? Como é que o pessoal fazia antigamente? Manta asfáltica, E o contrapiso. E tem gente também que passava Elastamente e contrapiso. Gente, faz o contrapiso, depois passa o Elastamente. Porque se você deixar o contrapiso ali absorvendo água, 1 hora ele vai estourar. Ele vai fissurar tudo. Tanto que a maioria das obras que você vai aí, as mantas asfálticas estão todas estufadas já, né? Porque uma vez penetrou a água dentro da manta, já era. Sim. Então, o correto, da minha opinião, é você fazer a impermeabilização por cima do contrapiso, não o contrapiso em cima da impermeabilização. Se você quiser fazer assim, pode fazer, mas aí eu te indico SOS concreto no seu contrapiso. Certo. Eu faria por cima, entendeu? Então, São dicas, você vê como a impermeabilização não é só chegar, vou impermeabilizar, mas falta conceito, falta visão. a impermeabilização, para o pessoal que está em casa não conhece, impermeabilização é assunto de pós-graduação. A pessoa estuda lá 2 anos e meio, 3, para falar de impermeabilização. É um tema que a gente está trabalhando aqui agora, que a gente vai falar brevemente, mas imagina uma pessoa estudando 3 anos para saber de patologia, saber de solução, saber de sistema. E aí, pegando esse gancho do senhor, o senhor comentou que na piscina você usaria o SOS concreto no reboco, Smart Resina como selador em cima do reboco, para ajudar o reboco a curar bem. Elastamente. Dry manta para estruturar. Quem que é a Dry Manta no meio disso? Porque a Smart Resina, o pessoal conhece, é a seladora universal. Agora, e a Dry Manta? Quem é ela? A dry manta, ela serve para estruturar, dar mais resistência, dissipar ali uma futura possível trinca. E ela serve para estruturar os cantos. Ela dá mais força para o produto, né? Ela tem a função, então, de... Estruturante. De estruturante, para ter uma maior resistência E mecânica. também atende a norma, né? Que a norma da piscina pede para você estruturar. Eu particularmente, eu passaria dry manta em tudo dentro da piscina. Não faria só os cantos, eu passaria nela toda. Uma coisa importante, pessoal, o Sr. Ivaldo está falando aqui, quando a gente fala do estruturante, do selador e tudo mais,
Tudo isso está previsto numa norma de número 9575. É a norma que trata do projeto e de execução de impermeabilização. Quando vocês ouvem sobre isso e falam assim, caraca, tem bastante coisa, bastante etapa que eu tenho que prestar atenção, essa norma, ela te dá um passo a passo de tudo aquilo que você tem que se atentar. Então, cada etapa, desde preparação de superfície, e aí eu vou aproveitar o gancho até. Tem muita gente que pergunta assim, eu tenho uma laje, um exemplo, ela já está com o contrapiso feito, mas ela está com trinca. E aí, eu preciso ou não preciso fazer o tratamento da trinca antes de impermeabilizar? Sim. A primeira coisa que você tem que fazer é tratar essa trinca. E não é o Sr. Evaldo que está falando, isso está na norma. E estruturar com a dry mantle. Então, quando a gente fala em estruturar, eu falo bastante para os clientes isso, Evaldo, que eu falo assim, que é basicamente a criança, né? A criança caiu e se machucou, você levou ela no médico. Sim. Se sua criança está machucada, você quer que o cara coloque só um band-aid ou que ele dê um ponto no machucado? Às vezes, só um band-aid não vai resolver o machucado da pessoa. Você precisa dar um ponto. E aquela sutura que você faz ali é basicamente como se fosse a dry mantle dentro da trinca, né? No ambiente de impermeabilização. Então... Você veja, é interessante, né? Porque a Dry Leves, ela foi pioneira, né, nessa questão do cimento elástico. Aí depois a gente entendeu, né? Você acaba aprendendo quando você entra no mercado, né? Que algumas patologias que aconteciam com a impermeabilização, aí nós começamos a falar, olha, pessoal, se precisar aglutinar, aí a gente criou a Smart Resina. Aí depois a gente entendeu que algumas lajes, às vezes nem precisa ser de 40 metros, no terceiro andar, ela está trabalhando tanto que ela precisava ser estruturada, e nós lançamos a Dry Manta. E nunca tivemos medo de falar a verdade, né? Porque, na verdade, essa questão, um estruturante para laje, um aglutinante, isso aí já era coisa para a gente ter aprendido há 40 anos atrás. Só que ninguém quis falar desse assunto. E mais uma vez a gente desafiou o mercado e tu veio com a verdade. Mas está ficando caro, mas está ficando bom. O importante é que fique bom. O caro é aquilo que você faz e não resolve. Se você fez bem feito, é um investimento. Exatamente. Né? Então, assim, pelo menos a gente está falando a verdade. Os nossos clientes estão satisfeitos. Eu tenho laje minha com 10 anos aplicado elastimente. Quem quiser ver, aqui em São Paulo, só me ligar, levo vocês lá para ver. Não precisam fazer manutenção nenhuma. É que faz parte do nosso DNA, né? Nosso DNA é o DNA da verdade. Aí eu pergunto para o senhor, o que faz, então, um fabricante de impermeabilizante, qualquer um outro, não importa. Quando a gente fala de impermeabilização, a gente está falando de sistema. Quando a gente fala de sistema, a gente está falando de conceito. Quando a gente fala de conceito, a gente está falando de etapas. O que o senhor acha que passa na cabeça de alguém que tem coragem, por exemplo, de falar para uma pessoa que, olha, tem gente, Val, que não tem coragem nem de lavar o lugar onde vai aplicar o material, quer aplicar o produto em cima do lodo, em cima do mofo, em cima do musgo que está crescendo lá na trinca. O que você acha dessa pessoa que acha que com só produto, sem lavar, sem limpar, vai resolver o problema dela? Porque não faz sentido isso para mim. É o que o senhor falou, o dinheiro que você gasta, que você paga ali para fazer um serviço bem feito é um investimento. Aquilo que você gasta e não resolve, aí sim, você rasgou o dinheiro, você só foi caro o serviço. Mas ainda tem gente que se apega nisso. Mas todo segmento de mercado, pintor, tem pintor que é porcão, tem pedreiro porcão. O problema é o seguinte, tem gente que não gosta de fazer a coisa bem feita. O que está faltando no Brasil é os profissionais ser treinados e eles precisam aprender um negócio chamado conceito. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo. O pintor, para mim, hoje, ele não é mais um pintor. Para mim, tinha que ser um doutor. Porque, às vezes, você chama um cara para pintar a sua casa, mas ele tem que entender por que está mofando, por que está estufando, por que isso, por que aquilo. Para ele falar assim, olha, essa é a receita. Um cara que mexe com impermeabilização, ele também tem que ser um doutor. Ele tem que olhar com olho crítico e falar, olha, aqui eu vou precisar lavar bem lavadinho, tem que ser bem lavado. Aqui eu vou precisar... Usar um endurecedor de superfície, às vezes o concreto está desagregando. Desagregando, vou precisar estruturar, vou precisar daquilo. Então, a impermeabilização, cada caso é um caso, não é tudo igual. Sabe uma coisa que eu vejo? Tem que seguir o conceito da mulher. Para fazer uma boa maquiagem, ela começa ali direitinho, lavando com água boricada, né? Micelar. Depois ela passa não sei algo. Mano, quer fazer a coisa certinha? Siga o conceito da mulherada aí, ó. Como é que ela faz uma maquiagem. Propaganda Super.
Nunca vimos, nunca veremos uma carro igual a esta. Oi? Do que você tava falando? Das mulheres, né? Da maquiagem das mulheres. Tá, Beleza. Deixa o senhor parar com isso aí. Bonitinho? bonitinha. Seu Ivan, Manda. o senhor falou vários benefícios sobre o Elastimente e uma coisa que vai acontecer, e que acontece hoje, já normalmente. As pessoas conhecem o Elastimente, elas ficam muito interessadas em fazer a parte de reforma e manutenção da casa delas com o Elastimente. Mas se a pessoa já tem algum material que ela usou antes, por exemplo, usou uma emulsão asfáltica, jogou um piche lá em cima da laje dela que agora está fritando mais ela do que o ovo na frigideira. O que a pessoa faz nessa hora se ela quer usar o Elastimente? Ela pode aplicar o Elastimente direto em cima da manta asfáltica? Como é que Não, funciona? nem o Elastimente, nem borracha líquida, nada. A partir da hora que você tem esse resto bituminoso, asfáltico, né? Você tem que passar um primer nosso chamado Stabilize. Que é o quê? Ele foi um produto desenvolvido que ele em contato com esse resto asfáltico, ele funde, né? Se você passar o Elastimente ou qualquer borracha líquida em cima de um primer asfáltico, com calor ele fica parecendo uma pururuca. Causa reação. E quem tem esse problema sabe. Como é que os caras fazem hoje? Eles ficam lá 10 dias lixando aquilo, não conseguem arrancar, ou faz um contrapiso por cima. Mas tem casa que nem pode, né? Porque dá... Pode, vai dar peso, vai mexer na estrutura. E aí a gente lançou um Stabilize. Foi um produto bem desafiador. Conceito de novo, né? A gente estava falando de conceito. E aí você vê, a gente se preocupou com essa patologia. Acontecia muito das pessoas aplicar o produto e da bolha, estourar tudo. E a gente ficou preocupado. Durante 2 anos a gente estudou, trouxemos produto de fora, não dava certo. E aí a gente chegou no Stabilize. Então quem tiver esse problema de resto asfáltico na laje, na telha, né? Que tem muita gente que passou fita asfáltica na telha, agora quer pintar e não consegue pintar porque estoura tudo, não pega. Aí é só você procurar o queridinha do Brasil, Stabilize. Tá chique. Eu vejo que o senhor presta muita atenção nisso, né? Porque tem muita coisa hoje em dia que a gente fala assim, ó, fez errado, você vai sofrer as consequências. Sabe por quê? Porque, em teoria, com exceção da manta asfáltica aluminizada, por exemplo, que ela é própria para ficar exposta, manta asfáltica não é para ficar no tempo. Então, existem pessoas que, por exemplo, vê um produto e tem a mania, eu não sei porquê, eu acho que é um mal do brasileiro. O cara vê uma letra miúda, ele não quer ler. A letra é pequena, ele vai ter que fazer assim para ele não quer ler. E aí o cara pega um produto como esse, por exemplo, uma manta asfáltica, joga na laje dele, depois ele vê que não resolve o problema dele, ele volta com a infiltração e ele tem justamente essa dor de cabeça, porque agora que ele quer trocar o sistema, colocar a coisa certa, porque ele aprendeu certo, ele entrou nessa sinuca de bico que ele olhou e falou assim, e lascou. Porque o negócio tá aqui, basicamente o piche, né, aquele primer asfáltico, ele se funde no contrapiso de um jeito que você pode gastar lixa, você pode solvente, alavanca, raspar, que o resíduo do primer ele sempre fica, né? Sim. E ele é um perigo, hein? E é assim, coisa de 2 dias de sol, ele já ferrou toda a sua impermeabilização. Pode fazer um teste. Já começou a escorrer na parede dentro de casa. Exatamente. Já. Deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa. Sim, senhor. Você tem uma casa, Tá. laje e telhado. Certo. Já que você tem o telhado, você fazia a impermeabilização na sua laje? Eu vou te falar o que as pessoas falariam ou o que eu falaria. Eu faria a impermeabilização da laje, porque se uma telha quebra e a minha laje ela não está protegida, ela vai ter problema de infiltração. Exatamente, Eu impermeabilizaria. Eu vejo muito cara respondendo, mas eu vou pôr telhado. Gente, você pode pôr telhado, mas telhado ele quebra, telhado ele tem muita telha absorvendo água, entendeu? Vamos falar a verdade. Vamos impermeabilizar a laje, depois pôr o telhado. E outra coisa, hein? Ainda impermeabiliza o telhado, para o seu telhado não apodrecer a sua madeira. Todo mundo sabe em casa que o amianto, ele é um composto que ele foi proibido, né, de ser usado, porque na composição do amianto ele é cancerígeno. E aí tinha as caixas d'água de amianto, Sim. as telhas de amianto. Só que uma verdade é, o amianto, ele provocava uma resistência maior nas telhas. Ah, não, encontramos amianto. Onde? Nas paredes. Eu lembro quando eu era criança,
parênteses aqui, que o povo brigava, as pessoas pegavam um pedaço de caco de telha pra brigar hoje na rua. E eu tenho de você! E eu tenho Arreia a mão da minha cara, arreia! Arreia a mão da minha cara, arreia! Eu não vou... Arreia! Hoje em dia, as telhas são de fibrocimento, que é basicamente um papelão prensado, né? A gente sabe que quando chove numa telha de fibrocimento, dá 5, 10 minutos, a telha começa a manchar. Então, antes o pessoal fala assim, olha, quer impermeabilizar, proteger a sua laje? Põe o telhado. Aí, hoje em dia, a pessoa coloca o telhado na casa dela, ela tem mais dor de cabeça, porque o telhado umedece. Umedece, as madeiras aprodecem. E aí, nessa hora, a gente pode trabalhar a ideia do Elastamente como solução para o telhado, ou ter alguma coisa melhor? Como é que funciona isso? Olha, eu passaria o Elastamente na questão durabilidade, né? O Elastamente White. Tá. Ou, lógico, o cinza vai te dar um pouco mais de calor. Mas, assim, o Elastamente White no telhado... White é de branco? Branco. Ele tem uma resistência aí 5 vezes maior do que qualquer borracha líquida. Por quê? Porque ele contém cimento branco. Então ele Entendeu? tem uma carga E cimento mais branco, forte. querendo ou não, foi construído o mundo aí com cimento branco, né? Então a composição da resina com cimento branco, ele tem uma durabilidade. Não tem quem não prove isso. É 5 vezes melhor do que qualquer borracha líquida para o seu telhado, se chama Elastamente White. Esse branco bem branco, para o pessoal de casa entender. Sabe aquele povo que lava a roupa e aquela roupa ela vai amarelando? E aí a pessoa tem coragem de falar que a roupa é branca, mas quando você vê o negócio tá mais escuro que a tua blusa? Sim. É um branco bem branco que a gente está falando? É um branco com uma boca branco. Só que assim, né, gente? O produto ele tem que ser lavado de vez em quando, né? De vez em quando você tem que subir na sua laje, tem que lavar, porque senão ele vai perdendo eficiência. É igual a energia solar. As placas solares. Se você não lavar ela todo ano, ela vai perdendo eficiência. Quer dizer, você começa hoje com um número, daqui a pouco caiu 50%. De vez em quando é bom a gente lembrar do telhadinho nosso, da nossa laje, se virar em cima daquele talento, lavar ele, sabe? A gente esquece. Verdade. A gente esquece que tem laje, esquece que tem telhado. E, querendo ou não, é nossa cabeça, né? Então, quando você sobe lá em cima, já está tudo ferrado. E aí, essa ideia de limpeza e manutenção, por exemplo, o White, que é o Elastamente White, ele tem a função de ser o redutor de temperatura. Sim. E aí, para ele agir, precisa fazer essa parte de limpeza e manutenção. Qual que é o tempo, normalmente, que a gente pede para fazer essa avaliação para limpeza e tal? Ir lá, bater uma lavadora de alta pressão, ficar de olho? Pelo menos uma lajinha uma vez por ano, né? Vou falar, o Ivaldo foi generoso, a norma pede 2, mas quer fazer segurança? Faz de ano em ano. Mas eu acho que o povo brasileiro tem que aprender a ser zeloso, né? Eu vejo ali no sul que tem uma cultura alemã. O pessoal todo ano pinta o telhado, pinta a casa, sabe? E a gente tem que aprender a fazer isso na nossa casa. Lavar nosso telhado, pintar nosso telhado, lavar nossa laje, pintar nossa laje. As coisas têm que estar limpinhas, né? Sim. E a casa da gente, querendo ou não, é reflexo do nosso estado de espírito, né? Sua casa está bagunçada, é sinal que talvez sua mente esteja bagunçada ou você está sem tempo. Mas a casa que também está com problema de umidade, se você não tomar cuidado, eu brinco que a família do it, né? É a rinite, é a sinusite, é a bronquite, todos os it numa casa doente ataca a saúde da pessoa também, né? Voltando para o Elastamente, perguntar uma coisa para o senhor. Depois que a pessoa fez o serviço de impermeabilização, o que ela pode fazer? Ela pode assentar revestimento direto sobre o material ou não pode? Como é que funciona isso? Pode. Mas de preferência usando pelo menos uma C3 boa ou uma piso sobre piso, né? Sim. Um piso sobre piso é ideal. Posso falar uma coisa importante? O pessoal que está em casa às vezes não conhece. Quando a gente vai diferenciar os tipos de argamassa, a argamassa C1, a C2, a C3, a C4, a piso sobre piso e a argamassa polimérica. A argamassa polimérica é outro assunto, mas a C1 e a C2, elas são argamassas que ancoram por agulhamento. Então, é normal o pedreiro, por exemplo, quando ele faz um banheiro, quando ele faz uma cozinha, uma lavanderia, ele deixa mal acabado o reboco só, sarrafiado, mas não dá uma desempenada. Para a argamassa ela grudar melhor sobre ali o trabalho que ele está fazendo. Agora, quando a gente trabalha a AC3 e a piso sobre piso, elas são argamassas que a cola dela, a ancoragem dela é química. Então, se a gente está trabalhando em impermeabilizante, a primeira função do impermeabilizante é proteger contra a passagem de umidade, contra a passagem de água.
Então, ele não tem essa ideia de agulhamento, ele não vai ter essa porosidade para a argamassa grudar, que é uma coisa que eu vejo que o pessoal não se atenta, Ivaldo. O pessoal quer usar uma C1, uma C2 em cima de um material que é o quê? Impermeabilizante. Vai ser compatível. Tá, mas é porque, assim, às vezes, por isso que eu falo, tem que ser uma C3 de boa qualidade, por quê? O que diferencia uma C2 de uma C3? Quantidade de polímero. Então, às vezes o cara diz que é uma C3, mas ele usou pouco polímero para dar aderência, entendeu? Então tem que ser uma C3 de boa qualidade e uma piso sobre piso de boa qualidade. Procedência, né? Se a cola for boa, pode colar. Pode. Pode. Agora, se você não tiver uma cola boa na sua região, você compra o chapisquinho, adiciona no C2 e pode colar também. Essa parte a gente não ouve. Trabalha na C3, na piso sobre piso e no final dá tudo certo. E aí, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem mais alguma coisa para contar para o pessoal sobre o Elastamente que a gente precisa saber? Alguma dica legal sobre a aplicação desse material? Olha, a aplicação eu aplicaria em dias quentes, nunca em dias sujeitos à chuva, né? Sempre olhar o tempo, se vai chover, Se chover, próximos dias. Quando aplica ele, dá problema? Olha, se você tiver aplicado ali logo em seguida, dá problema. Eu indicaria aplicar uma demão de manhã, dia de sol. Se conseguir dar a segunda demão depois do almoço. Nunca no final de tarde. Por quê? Final de tarde é onde você vai ter o ponto de orvalho, a condensação, né? E aquele sereno da noite ali, ele pode estar forte e ele cair sobre o produto que não está curado ainda. Virar gotículas ali, e aí você amanhece no outro dia, o material está um pouquinho claro, né? Às vezes com taquezinho, tá com taquezinho, sabe? É porque choveu mesmo. Garoou e tal. Mas isso influencia em alguma coisa? Por exemplo, perde na eficiência do produto? Não, na eficiência não. Mas o ideal é sempre olhar o tempo, né? Dias quentes. Pedreiro bom tá com o clima-tempo, o Google aberto ali, sempre de olho. É igual o cara que vai pintar telhado, às vezes ele fica uma semana sem trabalhar, que ele sabe que está com tendência à chuva, né? Não adianta a gente querer acelerar. Entendi. E o Elastamente hoje, você sabe, tem o Elastamente para todos os gostos do gosto, né? Tem o Elastamente transitável, né? Que é para áreas de alto tráfego. O Elastamente você pode aplicar em cima de cerâmica, se você usar o Ultra Grip. O que é Ultra Grip? Só para o pessoal entender. Prime por botão de aderência. E aí ele te permite trabalhar com Elastamente em cima do revestimento cerâmico. Em cima do revestimento cerâmico. Aí eu quero passar Elastamente no vidro. Pode. Mas você tem que passar Ultra Grip. Ultra Grip. Aí eu pergunto, um cuidado importante. Essa situação de revestimento, normalmente a gente sempre tem uns rejuntos. E tem gente que quer fazer a impermeabilização em cima do revestimento porque não sabe o que está acontecendo ali, o rejunte às vezes já está bem gasto. Tem gente que às vezes só trocando o rejunte já resolve o problema dela. Mas a pessoa que tem uma cerâmica instalada, como é que ela faz esse processo de aplicação do Elastamente? Em cima da cerâmica? Exatamente. Tem que lavar bem lavado. Tá. Né? Refaz o rejunte ou não? Lavar bem lavado, refazer o rejunte. Tem gente que não quer. Não tem os abençoados em casa que não quer refazer o rejunte? Tem. Tô falando. Não quer refazer, mas quando dá errado, fala que o produto não presta. Mas não é que o produto não presta. É você que não fez direito. Certo. O Elastamente é um produto tão top que é o seguinte: quando a gente recebe aqui uma reclamação, a gente já sabe que houve algum erro. Você vê que a gente nunca encontramos um problema de lote. É por isso que a gente tem controle de qualidade, né? Pessoal, só para vocês entenderem como funciona os processos aqui na empresa. A gente gera uma ordem de produção, o pessoal... Por exemplo, a gente já teve uma reclamação, deixa eu te falar, num produto, um contra-queda. Ele endureceu, um problema de lote. Não aderiu, foi um problema no lote. Mas, honestamente, a gente teve poucas reclamações, a gente considera pouco pela qualidade que a gente vende, mas 100% das vezes nunca foi problema de lote, do produto, sempre problema na aplicação, porque aplicou em cima de sujeira, em cima de óleo, não preparou a superfície, não lavou, faltou prime, faltou alguma coisa, faltou atenção. O produto ele é muito bom, se você fizer direitinho, conforme a empresa pede, você não vai ter problema, é satisfação total. Vou falar uma coisa para vocês. Quando a gente fala de impermeabilização, a impermeabilização ela tem segurança de garantia por norma. Quando a gente fala desse tempo, são 5 anos. Uma coisa importante para o pessoal de casa saber, até mesmo por segurança, às vezes vocês estão assistindo
esse vídeo, a gente está falando do Elastiment, mas a norma não é sobre o Elastiment, a norma é sobre impermeabilização. Por que eu estou falando isso? Tem gente que às vezes usa outro material de outro fornecedor, dá 3 meses, deu pau na obra e não sabe o que fazer. Quando a gente fala de impermeabilização, tem uma norma de número 17170, é uma norma de 2022, é uma norma que trata das garantias. Ela fala que o tempo de garantia que tem o serviço de impermeabilização é de 5 anos. Então, se você fez algum serviço ou alguém fez algum serviço e ele não deu esse tempo, melhor sugestão que eu te dou, entre em contato com o fabricante, tenta procurar ali entender o que foi que aconteceu, só que tem uma coisa que é o que guarda a indústria. Porque às vezes a pessoa quer culpar o pedreiro, quer culpar o pintor, quer culpar a indústria, quer procurar alguém para tentar resolver a situação. Só que a norma, ela é bem clara. Ela diz o seguinte pra gente. Ela diz que o tempo de garantia de um serviço de impermeabilização é de 5 anos, desde que a falha constatada da causa não seja de quê? Má aplicação, aí nessa hora o cara que fez o serviço que se guarde. A questão de avaria, porque tem gente que às vezes, o cachorro ficou na laje, o cachorro urinou, o cachorro passou patinha lá e deu errado, arrastaram uma mesa lá em cima, que é a questão da avaria. Intervenção não prevista, que é uma coisa que as pessoas têm que tomar cuidado. Tem muita gente que faz o serviço de impermeabilização e só depois vai pensar em fazer um ralo. Quando você vai fazer um ralo, depois que você fez o serviço de impermeabilização, você tem que rasgar, você tem que danificar o serviço que você fez. Então, você não tem tanta segurança assim. E aí, a última, que é a que eu mais gosto. Tem a questão da falha de aplicação, da avaria, da intervenção não prevista ou da falta de um elemento que ele fosse indispensável para o sucesso do serviço. Quando a gente fala isso, a gente está falando de conceito. Por quê? Eu fiz o serviço de impermeabilização, o local tinha mais de 30, 40 metros quadrados e eu não estruturei. Uma área, acima de 40 metros quadrados, a gente sempre fala, tá no rótulo até da embalagem do material. Uma área acima de 40 metros quadrados, ou passou do 3º pavimento, ela precisa ser estruturada. Sim. O que aconteceu? Uma falta de uma coisa, de um elemento que fosse ali indispensável para o sucesso da execução. Sim. Então, é isso que protege a indústria, né? Então, uma coisa que a gente presta sempre bastante atenção é isso, em todos os nossos atendimentos. Olha, vou fazer um serviço assim, assim, assado. Você sempre tem que prestar bastante atenção. Onde você vai fazer o serviço, que tipo de resultado que você quer, se vai ou se não vai ter tráfego, se vai ou não vai ter proteção. E assim, gente, por mais às vezes difícil que pareça entender, quando a gente fala para vocês que vocês precisam de não só um produto, mas sim um sistema para fazer a execução de impermeabilização, a gente está falando isso por segurança. Porque a gente quer que a obra fique boa, que a obra dure, que não te dê dor de cabeça, que você faça o seu forro em casa sem se preocupar se vai vazar, que você pinte sua casa inteira sem se preocupar que vai manchar, que você levante a sua casa sem medo de ter ali algum problema no rodapé. Eu acho que essa é a questão mais importante que o senhor falou, é a verdade. A verdade é a pessoa ficar satisfeita, né? Sim. Acho que a nossa casa é um lugar sagrado. Amém. Um lugar que você tem que... Você não tem direito a estar mofada, não tem direito a estar vazando. Eu falo que a minha casa é uma casa de boneca. Minha casa não tem trinca, não tem mofo, não tem vazamento, a minha casa tá lá, perfeitinho. Ainda bem, né? Senão eu ia falar pro senhor que na casa do ferreiro... Mas uma das coisas que a gente preza muito da Dryleves, da Iva Química, é a satisfação total. E a satisfação total você só consegue quando você faz bem feito, quando você segue o conselho, quando a indústria sabe o que está fazendo, o químico, o driver sem indústria sabe o que está falando. Entendeu? Sim. Então, esse é o DNA nosso, né? Então, é o cliente satisfeito. E vocês podem ter certeza que aqui a gente sabe o que está falando. E o que está fazendo também. Está fazendo e falando. Perfeito. Entendeu? Acho que era isso, né? Pessoal, o que a gente tinha para hoje, para passar para vocês sobre o mundo da impermeabilização era isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês fiquem antenados para os próximos episódios. Muito obrigada. Tchau.